A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o João Guilherme e estamos em mais uma aula. E hoje nós temos convidados muito especiais para essa aula. Oi, adolescentes, eu sou o Arthur e é um prazer gravar essa aula aqui para vocês. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Júlia. Eu sou a Gabriela e é um prazer estar em mais uma aula com vocês, adolescentes. Muito bem, adolescentes, é um grande prazer estar aqui com vocês. E nós falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, que fica localizada aqui em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E eu já quero convidar você, visitante que está conosco nessa aula, participa do nosso chat e não se esqueça de deixar um comentário aqui de gratidão por essa aula, curtir, se inscreve você que ainda não é inscrito no canal e ativa as notificações para você não perder nada desse conteúdo que veio direto do céu para a sua vida. E adolescentes, nesse trimestre nós estamos estudando um tema que é poderoso. Vocês sabem qual é o tema desse trimestre? Grandes cartas para nós. E a carta de hoje que nós vamos aprender é a carta de Hebreus. E o título da nossa lição de hoje é A Poderosa Mensagem da Carta de Hebreus. Mas calma aí, antes de mais nada, nós devemos começar essa aula orando. Senhor Deus, ó Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a aula de hoje, que o que aqui foi ensinado possa ficar gravado na mente dos adolescentes, Senhor. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Tiago e estou aqui para fazer mais uma leitura bíblica, que se encontra em Hebreus 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. E esta foi a nossa leitura bíblica. Fique com os professores. E antes de mais nada, adolescentes, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa tempo da lei? Estamos aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa. Você sabe o que foi o tempo da lei? O tempo da lei é quando toda a base dos israelitas era a lei de Moisés e a salvação só podia vir através da obediência à lei. Estamos aqui com a Rafaela. Rafaela. Você sabe o que foi o tempo da lei? Sim, o tempo da lei foi o tempo de Moisés a Jesus Cristo, que Deus deu esse tempo que continha o objetivo do povo de Israel cumpri-la, né? Cumpri-la, é. Amém. Estamos aqui com o Miguel. Miguel. Você sabe o que foi o tempo da lei? Foi o tempo em que o povo de Israel seguiu as leis para eles irem para o céu. Muito interessantes as respostas de vocês. Mas, Arthur, o que seria o tempo da lei, então? A expressão no tempo da lei, ela é geralmente utilizada para mostrar o período que abrange desde o tempo de Moisés até Jesus. Como o Arthur falou, adolescentes, nós podemos ver em Hebreus 10 que diz o seguinte, no seu versículo 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem própria das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, aperfeiçoar os que se chegam. De outro modo, não cessariam de ser oferecidos, porque os que servem a Deus, em virtude da consciência, estariam purificados para sempre. Mas este sacrifício que todos os anos se oferecem continuamente, nunca podem aperfeiçoar os que se chegam. Que se fosse possível que o sangue de touros e bodes tirasse o pecado, já não se ofereceria sacrifício. O que esse texto nos ensina, adolescentes, é que a lei, ela não tinha poder de salvar ninguém. Pelo contrário, a lei, ela teria que ser aplicada aos rituais de ano após ano. Ou seja, ela em si própria, ela não tinha um poder de expiação, de justificação. Mas, diferente disso, ela apontava para algo que viria no futuro, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso Caminhando pela História, uma jornada da lei até a cruz. E aí, você já pensou como seria viajar no tempo e conhecer momentos incríveis da Bíblia? Então vem comigo que a nossa jornada hoje é especial. Primeiro, vamos voltar lá no tempo de Moisés. Imagina só, estamos em um lugar chamado Monte Sinai, com trovões, raios, uma nuvem bem escura e a voz poderosa de Deus entregando as famosas tábuas da lei. Ou seja, os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos eram importantes, pois eles ensinavam como o povo vivesse. Mas sabe qual era o problema? As pessoas sempre acabavam errando e pecando de novo. E por isso precisavam fazer muitos sacrifícios de animais para pedir perdão. Era um ciclo que nunca acabava. Mas calma aí, nossa caminhada não termina aqui. Agora aperta o passo e vamos avançar na história, até chegarmos numa colina muito especial chamada Gólgota, perto de Jerusalém. E sabe o que aconteceu lá? Foi ali que Jesus deu a vida por nós na cruz.
Quando Jesus morreu naquela cruz, algo muito incrível aconteceu. Ele se tornou o sacrifício perfeito e resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. Isso significa que ao contrário daqueles sacrifícios antigos, que precisavam ser repetidos muitas e muitas vezes, Jesus fez algo definitivo, um único sacrifício que limpou completamente nossos pecados. E sabe o que isso muda na nossa vida hoje? Tudo! Agora podemos viver livres, perto de Deus, sem precisar ficar presos a rituais complicados. Jesus abriu um caminho direto para Deus, cheio de graça, amor, perdão. Então, eu quero te desafiar a refletir. Como você vai viver hoje sabendo que Jesus fez tudo isso por você? Bora caminhar com alegria, aproveitando cada dia dessa vida incrível que Ele conquistou pra gente? Vocês podem perceber que o Senhor nunca foi do interesse dele pedir bois ou animais. Pelo contrário, a palavra fala no Salmo 51 que Deus procurava um coração totalmente entregue a ele. Ele não pedia sacrifício, mas sim um coração. Porém, naquele tempo, era necessário que os homens realizassem esses sacrifícios, porque no futuro viria um que cumpriria toda a lei, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós devemos frisar na nossa cabeça é que a lei, ela apontava para o sacrifício de Jesus. Viria tempos depois da lei entregue a Moisés. Olha, percebam o seguinte, que os sacrifícios dos sacerdotes deveriam ser feitos ano após ano, ou seja, eles não tinham caráter eterno. Mas Jesus Cristo, naquela cruz, com o único sacrifício do Filho de Deus, foi capaz de piar todo o nosso pecado. Agora, nós não vivemos mais no tempo da lei, mas nós vivemos agora no tempo da graça. A graça que Jesus Cristo naquela cruz nos proporcionou. A palavra fala que nós não tínhamos a capacidade alguma de cumprir a lei, porque a lei, ela é impossível do homem ser cumprida pelo homem. Mas veio o Filho do homem, que é Jesus Cristo, e cumpriu toda a lei. E no final morreu em nosso lugar. Ou seja, a lei é uma preparação. Ela é uma indicação da necessidade que nós, os seres humanos, temos de redenção. Porém, a graça manifestada em Cristo, ela é a consumação dessa promessa, trazendo salvação completa e eterna para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Salmo 40, do verso 6 a 8, diz o seguinte, que sacrifício e oferta não quisestes. Então disse, eis que venho no rolo do livro, está escrito em mim, de fazer a tua vontade, ó Deus. Eu me deleito, e a tua lei está escrita dentro do meu coração. Ou seja, Jesus Cristo, agora no tempo da graça, ele não pede mais que nós venhamos cumprir a lei, mas sim que nós venhamos ter um coração totalmente inclinado ao Senhor. Um coração que ama o Senhor e que ama obedecer os seus mandamentos. Não porque está escrito, mas sim porque ele nos determinou e porque ele nos amou primeiro. Precisamos ter em mente, adolescentes, que a antiga aliança não veio para ser uma aliança definitiva, mas somente provisória. Visto isso que o autor de Hebreus diz que as leis dadas por Moisés era apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Ou seja, em outras palavras, a lei apontava para uma realidade futura. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes tinham um caráter temporário. Caso contrário, não precisariam ser repetidos anualmente. Então, para adolescentes, nós devemos entender, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que nós éramos mortos nos nossos próprios delitos e da incircuncisão do nosso coração. Mas Jesus, ele riscou a nossa dívida, ou seja, nós tínhamos uma dívida impagável. Mas naquela cruz, o Filho de Deus, ele se oferecia como um sacrifício vivo. O Cordeiro de Deus morreu no seu lugar. A palavra fala que foi um sacrifício vicário. Um sacrifício vicário é um sacrifício onde alguém deveria pagar um preço, só que ela é substituída. Ou seja, Jesus fez aquela substituição. Aquela cruz era para mim e para vocês. Só que Jesus, em seu infinito amor, em sua infinita graça, ele cumpriu toda a lei naquela cruz por amor a mim e a vocês. Coisa que a gente não teria capacidade alguma de cumprir, ele foi lá e fez por nós. Todos os dias das nossas vidas, quando nós acordarmos, quando nós respirarmos, quando nós pensarmos em algo, nós devemos nos lembrar do preço que foi pago pela minha e pela sua vida. E tirou de nós essa dívida e cravou na cruz. Naquela cruz ali, todo o pecado da humanidade, daqueles que receberam a Jesus, foram expiados. E nós podemos olhar para esse Jesus, olhar para essa graça e valorizar o tempo que nós vivemos hoje. E aí galera, hoje nós vamos falar sobre algo que mudou o rumo da história. Tipo um verdadeiro cheat code que mudou o jogo pra sempre. Tipo aqueles que você fica estagnado numa fase muito difícil. Aí você tenta, mas nada de conseguir passar pro próximo nível. Bem, assim era a vida das pessoas antes de Jesus. E a galera tinha que cumprir várias regras e leis muito difíceis.
e na maioria das vezes acabavam falhando. Era tipo tentar zerar um game impossível. Muitos erros, tentativas frustrantes e aquela sensação de game over constante. E agora entra em cena o maior power-up de todos, a cruz, onde morreu o verdadeiro jogador número 1, Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus entrou no jogo da nossa vida e fez o que ninguém jamais conseguiria fazer sozinho. Ele derrotou o pecado, venceu a morte e disse: tá feito, game zerado, vitória garantida. A cruz é exatamente esse botão de reset que transforma tudo. De derrota para vitória, de fracasso para graça, de cansaço para liberdade. Agora, por conta do sacrifício perfeito de Jesus, não precisamos mais ficar presos na fase do pecado e a fase das regras que ninguém conseguia cumprir. Jesus venceu por nós e agora podemos viver a vida em um novo nível, com acesso direto e garantido ao coração de Deus. Mas olha só, não para por aí. Agora que você já sabe que Jesus zerou o game por você, e agora fica uma pergunta importante. Como você tem jogado o jogo da sua vida hoje? Você tem vivido como quem já venceu, com alegria, liberdade e confiança nele? Então, bora aproveitar esse poder incrível que a cruz trouxe para nós. E aí, bora então pro próximo nível com Jesus? Level Up! Então, adolescentes, é muito importante a gente sempre relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, porque Deus não suportaria que nós morrêssemos naquela cruz. Então, por isso, ele enviou o seu filho em nosso lugar. E a partir do momento, adolescentes, em que nós pecamos, ou que nós colamos uma prova, ou desobedecemos os nossos pais, e se nós se arrependemos de coração e em verdade, Deus irá nos perdoar, assim como ele perdoou aquele que o sacrificaram ele naquela cruz. Então, os nossos pecados foram perdoados para assim que nós possamos acessar a presença de Deus, pois a culpa que havia em nós por ter cometido aquele pecado já foi removida. A lei de Deus é tão leve que nós podemos viver longe da culpa, viver sem sentir essa culpa todos os dias. E em Jesus, nós somos justificados diante do Pai, assim como está escrito em Romanos 3:24. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. E é muito interessante, adolescentes, o que a Gabi abordou sobre nós sermos justificados diante da presença do Pai. Você já parou para se perguntar o que significa ser justificado? Por que essa palavra é tão dita? Por que ela é tão importante? A justificação de algo é diferente de uma explicação. A justificação é como você anular uma dívida, é como você pagar uma dívida. Então, aquilo que existia, a condenação que existia, já não existe mais. E por isso é tão glorioso a atitude de Cristo na cruz. Quando Jesus veio nessa terra, ele provou para mim e para você, adolescente, que é possível a gente viver uma vida em carne e osso, sem culpa, sem o pecado. Ele veio para isso, para nos provar isso. Isso que a Gabi falou sobre nós vivermos uma vida longe da culpa, era a grande mensagem que Cristo estava trazendo para mim e para você. E por que ele fez isso? Naquela cruz, quando a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, ele não estava só cumprindo a sombra do Velho Testamento, como os nossos pastores costumam dizer. O Velho Testamento, grande história em quadrinho. E o Novo Testamento é o filme, é a animação. Jesus fechou com chave de ouro aquela representação dos sacrifícios. E ele veio se mostrando como o grande, o único e verdadeiro Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro tirou a sua própria pele, sofreu essa dor, colocou sobre mim e sobre você, para que agora, quando Deus Pai olhar para nós, ele nos olhe através da cruz. O Deus é o mesmo, a santidade é a mesma, a ira é a mesma e o amor é o mesmo. Mas o que diferencia o velho homem e o novo homem agora é que nós estamos cobertos pela
pela aparência de Cristo. Adolescente, algo que você precisa entender com urgência nesse tempo, onde a culpa e as acusações estão crescendo cada vez mais sobre nós cristãos, é que não existe nada que eu e você possamos fazer para merecer o sacrifício de Jesus. Isso ele já provou, mas existe algo sim que você pode fazer para poder pegar esse bilhete do céu, que não é obrigatório, mas é essencial, é uma oferta, é um presente que Cristo está te dando para você embarcar nessa jornada rumo ao céu, que é você aceitar o nome dele, que é você se santificar enquanto você não chega no céu. Não é não pecar nunca mais, mas é pecar cada vez menos. Então não basta começar bem, você precisa terminar bem essa jornada. Adolescentes, na antiga aliança, apenas o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos. Ele fazia isso uma vez no ano, mas agora, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, todos nós temos livre acesso a entrar no lugar santíssimo e sentir completamente a presença de Deus. Olá, adolescentes, tudo bem? Vamos pensar um pouco hoje sobre Cristo e a lei. Veja, a lei foi dada por causa de Jesus Cristo. A lei é um aio, é um tutor, é um paidagogos, como é a palavra grega para isso. Ela estava lá para cuidar até que a maioridade pudesse chegar. Essa maioridade é a chegada de Jesus. Quando ele chega, a lei é então cumprida e ela então é abolida, já que Cristo a cumpriu. Então toda a lei, todos os sacrifícios e princípios foram dados para apontar para Jesus Cristo. A lei são sombras, são figuras daquilo que Cristo é a realidade. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram feitos apontando para Jesus Cristo. Aqueles milhares e milhares de sacrifícios, oblações, pacíficos de sangue, de animais, foram feitos para mostrar para nós que o preço que Jesus Cristo pagou foi um preço muito alto. Aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Depois que Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário, nenhum outro sacrifício jamais será aceito por Deus para o pagamento das nossas dívidas e dos nossos pecados. Porque Jesus é o sacrifício perfeito, aceito por Deus, do qual todos os sacrifícios do passado eram figuras da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro que Deus proveu para o perdão dos nossos pecados. Deus é maravilhoso. Deus abençoe vocês. Comece a visualizar agora Jesus Cristo naquela cruz. Quando ele deu o seu último suspiro, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pensem vocês, antes do sacrifício de Jesus, nós tínhamos uma separação entre nós e Deus. Os nossos pecados eram tamanhos que nos afastavam completamente de Deus. Como o Arthur falou, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia acessar o Santo dos Santos. Deus falava periodicamente com algum profeta, com algum juiz no passado, com algum rei, mas agora, naquela cruz, quando Cristo suspirou pela última vez e o véu do tempo foi rasgado, nós temos total acesso à presença de Deus. Vocês podem ver que é como se tivesse uma estrada bloqueada, onde nós não tínhamos a menor condição de passar por essa estrada. Mas Cristo, ele liberou o caminho, ele liberou a estrada. Mais do que isso, ele se fez o próprio caminho, como a palavra fala. Então, naquela cruz, quando ele se entrega por amor a nós e nos dá o total acesso à presença de Deus, nós temos essa liberdade hoje. A liberdade de podermos chegar a qualquer momento mediante a Deus. Nós podemos perceber que Jesus, ele tirou toda a separação que havia entre nós e Deus. E agora, através do sangue dele, naquela cruz derramado, nós temos agora a condição de sermos achados justos, ou seja, nós que éramos pecadores, nós que não merecíamos nada, nós que éramos culpados, nós que tínhamos uma dívida totalmente impagável, como foi falado aqui na aula de hoje, nós que não tínhamos a menor condição de nos salvarmos. Agora, através do sacrifício de Jesus, nós temos total acesso à graça de Deus, total
total acesso à presença dele. Você tem esse acesso à presença de Deus. O que você tem feito com esse acesso que você recebeu na cruz? Será que você tem valorizado? Será que você tem desprezado? Eu quero te convidar a você estar refletindo nisso. E se for preciso, estar pedindo perdão a Jesus e agora estar colocando seu coração totalmente a ele, entendendo que o preço que foi pago por você foi um preço muito alto. Um preço que custou a vida do Filho de Deus. Então que nós, adolescentes, possamos sempre lembrar de tudo que foi feito por nós naquela cruz. A maior declaração de amor da história da humanidade foi traçada no madeiro. Foi traçada por Jesus. E nós agora podemos desfrutar completamente de tudo isso que nos possibilita. Existe um plano eterno de um Deus que é eterno. Um propósito grande, um sacrifício grande de um Deus muito grande. É muito equívoco da nossa parte, sendo tão pequenos e limitados, achando que não existe nada além daquilo que a gente pode ver. Mas Jesus, esse mesmo Deus grande, veio para trazer uma boa nova para você, para dizer que você pode decidir hoje fazer parte desse plano de salvação. É muito bem pontuado pelo próprio Deus lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, que ele deseja um reino de sacerdotes. O próprio Antigo Testamento visava que o próprio Deus queria que todos fossem santos igualmente. Nós só estamos aqui para que você possa ser ministrado por alguém, mas assim como nós, você pode ser usado no reino de Deus. E esse é o grande convite que nós estamos aqui fazendo para você. Jesus veio, morreu, pagou as nossas dívidas e ele não veio só trazendo um novo e livre acesso como havia no Éden, mas agora ele pede para você se aproximar dele, para você correr em sua direção. Esse é o caminho do Evangelho. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou João Pedro e hoje eu estou aqui para gravar mais um quiz para vocês. Então, vamos à nossa primeira pergunta, que diz: qual foi a grande diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus? Letra A. Os antigos eram celebrados por leis, o de Jesus por sacerdotes. Letra B. Os antigos exigiam sangue humano, o de Jesus foi voluntário. Letra C. Os antigos precisavam ser repetidos, mas o de Jesus foi único e eficaz. Letra D. Os sacrifícios antigos eram simbólicos e os de Jesus foram espirituais. Tempo na tela. E o nosso tempo já se encerrou. E se você respondeu a letra C, que diz: os antigos precisavam ser repetidos, mas o de Jesus foi único e eficaz, você acertou. E vamos para a nossa segunda pergunta. Jesus, ao oferecer um só sacrifício pelos pecados, fez o quê? Letra A. Foi levado ao céu por anjos como recompensa. Letra B. Assentou-se à direita de Deus, pois completou a sua missão. Letra C. Tornou-se um novo líder político de Israel. Ou, letra D. Começou um novo ritual judaico.
E mais uma vez, tempo na tela. E se você respondeu a letra B, assentou-se à direita de Deus, pois completou sua missão, você acertou. E vamos para a nossa terceira pergunta. O que significava os sacrifícios do Antigo Testamento? Letra A, autoridade do sacerdote sobre o povo. Letra B, a incapacidade da lei de purificar plenamente o coração. Letra C, todos eles apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. Ou letra D, o meio definitivo de redenção para o povo de Israel. Bom, o nosso tempo já se acabou e se você respondeu a letra C, que diz todos eles apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, você acertou. E agora, a nossa quarta pergunta. Por que precisamos receber Jesus como Salvador? Letra A, para vivermos uma vida tranquila e sossegada aqui na Terra. Letra B, para receber perdão e vida eterna. Letra C, para juntarmos bens e riquezas materiais. Letra D, para poder fazer parte de uma comunidade como a igreja. Tempo na tela. Bom, e o nosso tempo novamente se acabou. E se você respondeu a letra B, para receber o perdão e a vida eterna, você acertou. E vamos para a nossa quinta e última pergunta. Qual foi o impacto do sacrifício de Jesus na relação entre Deus e a humanidade? Letra A, reforçou a necessidade dos rituais da lei. Letra B, tornou o templo terreno ainda mais importante. Letra C, abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Ou letra D, limitou o acesso a Deus aos sumos sacerdotes. Pela última vez, tempo na tela. Acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa última pergunta é a letra C, que diz: abrir um novo e vivo caminho até a presença de Deus. E foi isso, adolescentes. Deus abençoe vocês. Então, adolescentes, nós hoje aprendemos o quão importante foi o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Tudo aquilo que ele representa, nós aprendemos a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança agora com Cristo. E com tudo isso agora, nós queremos orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer a Ti, ó Deus, por essa aula, que os ensinamentos, ó Pai, que foram passados aqui, ó Deus, que nós possamos estar relembrando sempre da Sua crucificação e do ato de amor que o Senhor fez por nós. Que o Senhor venha nos abençoando, hoje e para sempre, ó Deus. Assim eu te clamo e te peço, Jesus. Amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. E eu já quero aproveitar e saudar você, querido visitante que está nessa aula junto conosco. Junto conosco? Pode, gente. Você está nessa aula conosco? Que isso? Você falou quá hoje. Eu falo quá, verdade. Você falou quá. Você falou. Tá, vamos lá. Curtir também essa aula. Se inscrever. Isso aqui é pra tratar caráter, tá, gente? Então... Então, concluindo. Concluindo. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.